Olá pessoas, vamos dar continuação aqui à nossa aula sobre como escrever funções, né, f de x em função de séries de senos e cossenos, também chamado de séries de Fourier, tá? Então aqui a gente vai falar sobre função pares e ímpares que com certeza irá facilitar nossa vida, tá? Qual a questão? Uma função é dita par se f de x for igual a f de menos x, ou no inverso, fica melhor ainda. Se f de menos x for igual ao próprio f de x, tá? Então, se isso acontecer, a função é par. E quando a função é ímpar, tá? Então, uma função é dita ímpar se f de menos x for igual a menos f de x, tá? Então, essas são as condições de paridades. Se isso acontecer, ela é par, né? F de menos x for igual a f de x, ela é par. E se o f de menos x for igual a menos o f de x, então ela é ímpar, tá? Então, pode levar um tempo para vocês assimilarem. Eu sugiro que vocês pausem esse vídeo e tentem entender isso. Eu vou explicar, mas é bom vocês estimularem, né, o seu entendimento, porque o que está escrito aqui, a princípio parece difícil, mas é fácil, tá? Então, pause o vídeo e tenta entender isso aí, né? Tenta começar a botar o tico e teco para funcionar, tá? Beleza. O que significa f de menos x ser igual a f de x? Significa que se eu trocar o x pelo menos x, a função mantém o mesmo valor, né? É isso que está falando aqui. Onde isso acontece? Por exemplo, né? Então, eu vou botar aqui de vermelho, né? Onde isso acontece? Onde temos funções pares, né? X ao quadrado. Olha, pra você ver. Se eu botar x igual a 1, é 1, né? X ao quadrado é 1. X igual a menos 1 também é 1. E é isso que está falando. Então, se eu trocar o sinal do argumento, né? Botar menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado é 1, que é exatamente igual ao f de x, né? Então, x ao quadrado é uma função par. Qual outra função par? Cosseno de x, né? Então, o cosseno de 10 graus é igual ao cosseno de menos 10 graus, tá? Outra função par, geralmente todos x elevado a 2n, né? Então, x elevado a 2n são todos pares, né? Então, fica x ao quadrado, x à quarta, x à sexta. Então, tudo isso aqui é função par. E quais são as funções ímpares, né? Por exemplo, função x, né? Então, se eu coloco x igual a 1, dá 1. Se eu coloco x igual a menos 1, dá menos 1, que é o que está falando aqui, né? É o que está falando aqui, ó. F de menos x é igual a menos f de x. Então, ó, para x igual a 1, se eu tenho a função y igual a x, eu tenho y igual a 1. Para x igual a menos 1, eu tenho y igual a menos 1. Então, o f de menos x, né? Eu simplesmente trocar o argumento pelo seu negativo é igual pegar a função original e trocar o sinal, tá? Então, isso são funções pares e ímpares, né? Como eu disse no começo do vídeo, essa definição aqui é perfeita, tá? Ela pode não ser tão clara para quem não está acostumado tanto com essa álgebra mais abstrata, mas está na hora de começarem a, né, pegar essa álgebra e botar ela como parte da sua vida, tá? O que mais que a gente tem de propriedade, né? A gente tem as seguintes propriedades das funções pares e ímpares, tá? Então, a gente tem que par vezes par é igual a ímpar vezes ímpar, que é igual a par, tá? Então, isso aqui é mais ou menos a regra de mais com menos, né? Então, se eu pegar um número... Então, é igual acontece com os números, né? Então, um número positivo com número positivo dá positivo. Negativo com negativo também dá positivo, né? Então, aqui é parecido. Par com par dá par, ímpar com ímpar dá par. E, né? Ímpar com par e par com ímpar dá ímpar, né? Então, ímpar vezes ímpar é igual a... Não, vezes ímpar não, né? Ímpar versus par
é igual a par vezes ímpar, que é igual a ímpar, tá? Então, isso também é até fácil de mostrar, né? Pega a função x. X é ímpar. Então, x vezes x, x ao quadrado, que é par, tá? Então, cada uma dessas aqui é ímpar, mais o produto das duas é par. E o contrário também. X ao quadrado vezes x, essa é par, essa é ímpar, então o resultado dá x ao cubo, né? Que é uma função ímpar, né? Só você lembrar do gráfico do x ao cubo, né? Que é aquele gráfico que vem aqui, né? Passa pelo meio e sobe, né? Mais ou menos assim, né? Esse é o gráfico do x ao cubo. Belezinha? E por que essas coisas são importantes? Porque nossa série de Fourier, ela é uma série de senos e cossenos. E cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar, né? Então, a série de Fourier é uma série de cossenos que é par, né? E senos que é ímpar, tá? Então aqui a gente tem duas coisas bem definidas, né? Só funções par e só funções ímpar. A função pode não ser nem par e nem ímpar, tá? É bom deixar isso claro também, não é igual aos números. Por exemplo, a função x ao quadrado menos 1. Essa função ela não é nem par nem ímpar, né? Por quê? Porque ela tem... não, essa aqui até é, mas x ao quadrado mais x, por exemplo. X ao quadrado mais x. Tá? Ela vai ter mais ou menos uma expressão assim, ó. Então, para x igual a 2, por exemplo, ela vale 0. Só supondo, tá? E para x igual a menos 2, né, ela valeria, não sei lá, 4, né? Então, esse tipo de função aqui, que ela não é simétrica em relação ao eixo, né? Não é simétrica em relação à origem, ela não é nem par e nem ímpar, viu? Então, ela não é nem par nem ímpar, tá? Mas voltando aqui. Por que a série de Fourier é importante? Por causa de ter outra propriedade das funções pares e ímpares também, que eu não falei, que eu vou falar agora, tá? Então, coloca assim. Outra propriedade é a seguinte. Se eu fizer uma integral entre um intervalo simétrico de uma função par, isso aqui vai dar diferente de zero se for par. Mas se for ímpar, vai dar zero. Tá? Então, essa é uma propriedade muito importante. Por quê? Lembra quando eu escrevia meu f de x, né? Então, eu tenho o f de x, que é uma soma, né, dos AM cosseno de MP sobre LX, mais BM seno de MP sobre LX, né? Então, para me determinar cada um desses AM e esses BMs, eu tenho que multiplicar primeiro pelo cosseno e depois pelo seno, e integrar de menos L a mais L, que é um intervalo simétrico, tá? Então, vamos até fazer de novo. Então, para determinar os AM, o que eu faço? Multiplica todo mundo, né? Multiplica todo mundo pelo cosseno de NP sobre LX, né? E integra. Então, fica o seguinte, integral de f de x vezes o cosseno de NP sobre LX dx é igual a somatória de uma integral de cosseno vezes cosseno mais uma integral de cosseno vezes seno. A gente já sabe logo de cara, pelas propriedades do senos e cossenos, que esse termo aqui se anula. Tá? Então, falta determinar os AMs quando eu multiplico pelo cosseno. E aí, como essa integral é de menos L até mais L, então o cosseno a gente já viu que é par. Se o f de x também for par, então beleza.
esse resultado é diferente de zero e eu tenho os AMs. Porém, se o f de x for ímpar, isso já é igual a zero, tá? Então, todos os AM dão zero. Tá? Então, você lembra na aula passada eu dei de exercício para você provar que os BMs todos eram igual a zero? Por que os BMs todos eram igual a zero? Eu já sabia de cara. Porque a função que eu tinha dado para vocês, ela tinha esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui é uma função par, né? Que, ó, se eu boto x igual a 1 aqui, por exemplo, então aqui vale 1. E no menos 1 também vale 1. Então tem f de x, ou melhor, o f de menos x, nesse caso é igual ao f de x. Então, é uma função par. Então a função que eu dei naquele exercício é uma função par, né? Se a função for ímpar, é o contrário. Todos os AMs se anulam, né? Por quê? Né? Vamos fazer aqui embaixo. Então, vamos escrever de novo. Então, como f de x é uma soma de AM vezes cossenos mais BM vezes senos, se eu quiser determinar quanto vale os BMs, então é só multiplicar pelo seno de nπ sobre Lx dx e integrar, né, de menos L até mais L. Então, vai ficar o quê? Vai ficar integral de f de x seno de nπ sobre Lx dx de menos L até mais L é igual a uma soma de AMs vezes uma integral de cosseno vezes seno, que a gente já sabe que isso dá zero, né? Mais, né, uma soma de BMs aqui de senos vezes senos. E esse seno vezes seno vai obedecer àquela regra de ortogonalidade entre eles, né? Se o N for igual a M, então isso dá L. Se for diferente, isso dá zero. Então, esse primeiro termo aqui, nesse caso, sempre dá zero. E esse termo aqui, né, sempre vai dar L quando M for igual a N. E aí, para me saber se os BMs vão ser todos nulos ou não, eu tenho aqui um produto, uma função ímpar, pelo f de x. Então, se o f de x também for ímpar, aí isso dá diferente de zero. Porém, se o f de x for par, isso vai dar zero. Beleza? Então, se as funções são pares ou são ímpares, automaticamente eu ganho tempo, porque eu não preciso calcular BMs ou AMs, dependendo da paridade da função. E agora tem um negócio, se a função não é par nem ímpar, né, pensa a função assim, né, essa função aqui, ela não é par nem ímpar, né, porque para x igual a 1, esse aqui vale 3, e para x igual a menos 1, ela vale 0. Isso não é par nem ímpar. Nesse caso, tanto AMs quanto BMs são diferentes de zero, tá? Então, uma função geral precisa de AMs e BMs, mas ainda assim, considerando os dois, naturalmente, você vai ter sempre todos... você consegue sempre reescrever qualquer função de x dentro do intervalo finito, né? Através de uma série de senos e cossenos, tá ok? Beleza. Qual que é a maior importância, né? A gente vai construindo as importâncias aos poucos, né? E por que que isso é muito importante, né? Por que que é muito importante saber a paridade das funções? Porque no mundo real, vou colocar assim, no mundo real, a gente não tem funções infinitas. A gente não vai do x até do menos infinito a mais infinito, né? Então, coloca assim, no mundo real, as funções são sempre limitadas, né? Então, você quer falar da força de uma mola, F igual a kx. Então, x só pode ser maior que zero e a mola tem um certo tamanho. Então, no mundo real, você sempre vai ter uma função desse tipo aqui, ó. Aqui está o eixo x, aqui está o teu eixo y qualquer, pode ser força, pode ser energia, pode ser pode ser distância vertical por horizontal, etc. Então você vai ter uma função desse tipo aqui. Qualquer função, essa. Seja essa função aqui no mundo real. Então ela começa no zero
E ela vai até um certo L. Suponha agora que você quer expandir essa função em uma série de Fourier, em senos e cossenos. Você pode escolher se eu quero representar ela em séries de senos ou de cossenos. Como que eu escolho isso? Né? Essa é a minha função real. No eixo negativo, que não tem nada a ver com o eixo, pensa que é uma corda. Essa é uma corda, que na verdade é o que a gente vai fazer, por exemplo, na matéria da próxima prova, tá? A prova vai até essa aula. A quinta prova, se não me engano. A sexta prova a partir da próxima aula. Então, esse é o mundo real, tá? Então aqui eu posso fazer uma continuação. Vou escrever aqui, não. Então, é um mundo real, maior que zero. Posso fazer uma continuação, que chama de continuação analítica, para x menor que zero, tá? E aí, se eu pegar... O que é uma continuação analítica? Esse é o mundo, de novo, esse é o mundo real. Então, eu vou fazer essa função f de x aqui, vou projetar ela aqui para trás, né? Fazer uma continuação dela aqui para trás. Então, essa parte que não existe na realidade, mas eu vou fazer de conta que ela existe. Se eu, por acaso, projetar ela desse jeito aqui, ó, agora eu tenho uma função ímpar, tá vendo? Eu posso simplesmente, né, usar, né, integrar de menos L até mais L, né, e calcular todos os meus coeficientes. E eu já sei que só os BMs serão diferentes de zero, tá? Então, na função, se eu fizer uma continuação ímpar, eu vou ter só os BMs diferentes de zero e os AMs igual a zero. Ou eu posso simplesmente fazer para aqui em cima, né? Assim, ó. Agora eu tenho uma função par, onde os AMs são igual a zero. Não, os AMs são diferentes de zero. E os BMs são igual a zero, né? Ambas as expansões em série de Fourier, tanto em AM quanto em BM, claro, elas vão ser diferentes para x menor que zero, mas ambas vão descrever a função f de x real exatamente iguais, tá? Então, na hora que você fizer no GeoGebra, uma vai vir assim, ó, só fazendo de conta aqui, tá? Então, vou pegar um vermelhinho aqui. Então, uma vai vir aqui assim, ó, né? Você vai usar, ela vai fazer mais ou menos assim. A hora que chegar aqui, ela faz assim. Então, essa é a função em série de Fourier ímpar. E se eu fizer uma em série de Fourier par, ela vai fazer assim, ó. Então, essa é a expansão em série de Fourier par. Então, eu posso escolher como eu quero expandir a minha função f de x, né? Considerando que ela vale de 0 até L qualquer. Então eu falo, pô, beleza, 0 a L. Então eu preciso da parte de menos L até 0. Eu posso escolher se eu quero fazer isso par ou fazer isso ímpar. E aí utilizar só os AMs ou só os BMs, tá ok? Vamos fazer um exemplo de desenho aqui. Depois eu quero que vocês façam. Vou querer que vocês façam a série, tá? De exercício fica para vocês fazerem a série, tá? Então, vamos considerar a seguinte função. Coloca aí, exemplo. Então, seja o seguinte f de x. f de x é igual 1 menos x entre 0 e 1 e 0 entre 1 e 2, tá? Então, essa é a minha função. Note que ela não tem nenhum valor negativo, tá? Ela só vai de 0 até 2. Então, ela vale 1 menos x, então aqui é 1, aqui também é 1, então aqui é uma reta. E aqui até 2 ela vale 0, então vai até aqui. Tá? Se eu quiser expandir essa função numa série de Fourier, então meu L aqui ó, vale 2. Eu vou ter que fazer uma continuação analítica para valores negativos. Então, se eu escolher isso aqui, ó,
para a parte negativa, ela passa a ser uma função par, tá? Mas que vale esse f de x? Ele vai valer 0 de menos 2 até menos 1. E aqui, ó, ele vale x menos 1, certo? Porque quando x é 0, ele vale, ou melhor, então aqui é x mais 1, né? Quando x é igual a 0, y é igual a 1, isso mesmo. Então, x mais 1 entre menos 1 e 0, tá? Então, se eu usar esse f de x aqui, que é a junção desses dois, né? No intervalo de menos 2 até mais 2, eu tenho uma função par. Logo, só vou ter AMs. Aí você pode falar assim, não, eu não quero usar uma função ímpar. Então, é só você usar que o f de x é igual a menos f de x, né? Então, de vez de valer mais 1 aqui, isso aqui vale menos 1 e aqui vale 0. Então, fica assim a função, ó. Ó, essa função aqui. Tá? Então, se eu usar no lugar essa função f de x aqui, eu vou chamar de f2 de x, aqui eu chamo de f1 de x, né? Que vale 0. Vou pegar para cá, né? Que vale 0 de menos 2 até menos 1. E aqui é menos 1 menos x entre menos 1 e 0, tá? Então, se eu usar esse laranja mais o preto original, tem a função ímpar, tá? No intervalo de menos 2 até mais 2. Se eu usar o verde com o preto original, tem uma função par, tá ok? Então, agora é só você utilizar, expandir isso aqui em série de Fourier, tá? Vou deixar de exercício isso para vocês. Expanda a função f de x em preto, que é essa que eu escrevi aqui, né? Que é essa aqui, né? Essa aqui que você está vendo. 1 menos x entre 0 e 1 e 0 entre 1 e 2. Né? Em letra A, série de cossenos, e letra B, série de senos, tá? Então fica de exercício para vocês aqui. Inclusive na prova de vocês vai ser isso, tá? Vocês pegaram uma função f de x entre 0 e L qualquer e expandir. Algumas eu vou pedir para expandir em função par, outras eu vou pedir para expandir em função ímpar. Mais um exercício de onda, né, sobre onda estacionária, reflexão de onda, etc. Então, esses dois vai ser os dois exercícios dessa prova. Né? Então, a matéria de ondas vai ser dividida em duas provas, tá? Igual foi termodinâmica. Então, uma prova vai até aqui e a última prova começa a partir daqui, que é só resolver a equação de onda propriamente dita, tá? Aí eu vou ensinar método de separação das variáveis e depois aplicar essa parte de Fourier para obter a equação geral. Beleza? Então, até aqui a matéria. Vou dar no SIGA listas baseado no livro do Boyce de Prima, capítulo 10, tá? Vai estar lá bem explicado. Capítulo 10, página tal, exercícios tal, tá? Vocês façam e aí acabou aqui, beleza? Próxima matéria começa em resolução da equação de onda. Tá? Então, fui.